Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Como ele evoluiu, teve um período em que ele teve uma certa decadência, houve o ressurgimento e como é que hoje é o planejamento e o pensamento estratégicos. E, para tanto, a história de hoje vai versar sobre uma marca de cervejas e o seu crescimento no mercado, no caso, no mercado internacional. Vamos começar focando o seguinte. Há 3 fases do planejamento estratégico na história corporativa recente. A fase em que esse planejamento foi desenvolvido, que ele surgiu, eu estou mostrando uma imagem da sede mundial da General Motors, porque ela foi uma das empresas que iniciou esse processo no mundo, embora não tenha sido a criadora. Depois houve uma fase em que houve uma certa queda na utilização do planejamento estratégico, nos anos 80 e 90, e finalmente a recuperação que está acontecendo agora nos anos 2000. E é sobre isso que nós vamos falar. Essa decadência nos anos 80 se deveu justamente ao surgimento de outros modelos de gestão que foram ocupando espaço e foram colocando o planejamento estratégico de lado. O ressurgimento que surgiu nos anos 2000 se deve principalmente a 4 fatores. Primeiro, a globalização, que passou a exigir processos de planejamento mais requintados, mais amplos, mais sofisticados. Também o princípio da sustentabilidade, que passou a ser uma exigência para toda e qualquer empresa no mundo. A tecnologia da informação, que nós não podemos esquecer jamais, que ela está presente em tudo. E, finalmente, o processo de inteligência competitiva, aquele em que numa empresa se transforma dados através de processamento em informações. E depois, essas informações devidamente analisadas se transformam em conhecimento e, finalmente, conhecimento sintetizado se transforma em inteligência competitiva. Vamos falar sobre essa volta do planejamento estratégico e, para tanto, eu vou exemplificar para vocês através de uma ferramenta antiga, mas que voltou a ser muito usada nesses processos de planejamento estratégico, chamada matriz BCG. A matriz BCG nada mais é do que uma comparação entre 2 fatores. Um deles, a participação relativa de mercado de um produto e ou de uma empresa. E, por outro lado, o crescimento desse mesmo mercado onde está inserido esse produto e, portanto, essa empresa. Mas em cada uma dessas 2 situações nós vamos ter 2 subdivisões. Primeiro, quando a participação de mercado, também conhecida como market share, for alta, ou então quando ela não o for. E o crescimento do mercado onde o produto e a empresa estão pode representar uma situação em que esse crescimento é alto ou então ele não o é. Cada uma dessas situações vai corresponder a uma combinação desses 4 fatores tomados 2 a 2. Primeiro aqui, se eu tenho uma situação em que o produto ou a empresa tem uma participação pequena no mercado, mas em compensação esse mercado tem um crescimento alto, então essa primeira situação acaba se chamando de uma situação de dúvida, de interrogação, segundo a matriz BCG. Depois nós vamos ver exatamente qual é o significado que isso tem. Uma segunda situação seria a combinação de um market share alto, participação, portanto, em mercado elevada, com o mesmo mercado se mostrando com um crescimento bastante significativo. Essa é a melhor combinação, e se chama normalmente esse quadrante do quadrante dos produtos e ou das empresas que são estrela. É a melhor combinação. Uma terceira situação seria aquela em que o market share do produto ou da empresa podem ser de característica elevada e, por outro lado, o mercado onde a empresa ou o produto estão inseridos cresce pouco. Então, embora isso não seja necessariamente ruim, mas já não é mais uma situação de empresa e ou de produto estrela. Aqui se chama essa combinação de uma classificação vaca leiteira. Os americanos chamaram assim, significa ainda dá para se alimentar muito disso durante muito tempo, mas já não é um crescimento significativo. E, finalmente, a quarta e última combinação, que não é evidentemente boa,
em que nós temos uma situação em que a participação de mercado do produto da empresa são pequenas e, por outro lado, o próprio mercado cresce pouco. Aqui nós vamos chamar de uma combinação abacaxi, né? Vamos ver já por quê. Vamos pegar cada uma das situações e ver quais são as características que estão por trás delas. Vamos começar por aqui. Essa combinação, essa classificação, interrogação ocorre quando o produto ou a empresa tem uma situação assim. Ela tem pelo menos um produto que é novo, costuma ser novo, o lucro é baixo e, por outro lado, isso representa um desafio. Portanto, há um potencial de crescimento. A situação não é das melhores, mas pode melhorar. Por quê? Porque o mercado tem um crescimento alto. A segunda situação já é muito melhor, quer dizer, a empresa tem pelo menos um produto que é líder de mercado, o lucro desse produto é elevado, é alto e a situação é crescente, ou seja, não só a participação de mercado tem aumentado, mas o próprio mercado cresce a taxas significativas. A terceira situação da vaca leiteira é aquela em que há produto que é sólido no mercado, digamos, ele tem uma condição de lucro não tão alta, mas muito satisfatória, uma condição boa, e, por outro lado, é um produto estável, seguro, mas já não é tão crescente quanto na época que era um produto estrela. E, por fim, a situação classificada como abacaxi. O produto agora é fraco, ele pode ter sido bom no passado, mas hoje não mais. Ele tem uma taxa de lucro relativamente mais baixa e se mostra em declínio. Às vezes o produto e às vezes a empresa como um todo. Cada uma dessas situações vamos dar para vocês uma recomendação que a matriz BCG indica. Se o produto é um produto de interrogação, a recomendação da matriz é construir o mercado. O mercado, lembre-se, é sempre significado relacionado a hábitos de consumo. Então, construir hábitos de consumo em cima de um produto interrogação. Já na situação de um produto estrela, a recomendação da matriz é explorar esse mercado. A combinação de participação alta com mercado de crescimento alto é tão favorável que isso nos sugere que nós tiremos até a última gota dessas possibilidades, que são boas. A terceira situação, vaca leiteira, nos indica, de acordo com a matriz BCG, que nós deveríamos dar uma certa manutenção. Não arriscar muito, mas também não voltar atrás. Ou seja, vamos deixar as coisas como elas estão, porque elas não estão em condição ruim, embora não sejam mais crescentes. E por último, no caso de um produto abacaxi, a recomendação dada é que provavelmente a saída seja abandonar esse mercado. Ou pelo menos, se não for abandonar, fazer uma reforma tão grande nesse produto que talvez ele volte para cá, para a etapa 1, para ser novamente construído em termos de hábito de consumo. Vou dar para vocês alguns exemplos para ilustrar melhor. Vou pegar um portfólio de produtos da Coca-Cola, só como ilustração. Produto em interrogação, nós já vimos o que é efetivamente, e um exemplo interessante aqui seria essa alternativa da Coca-Cola Stevia, né? Que é um produto relativamente novo no mercado brasileiro, mas que tem potencial de crescer. Então, a recomendação aqui da matriz BCG seria procurar construir esse mercado, esse hábito de consumo das pessoas se interessarem por um refrigerante que tem um edulcorante, ou seja, um adoçante natural. Stevia é uma planta, diferentemente do aspartame, diferentemente do ciclamato e de outros que são produzidos em laboratório. Já um produto estrela, que tem essas características que nós vimos, no caso do portfólio Coca-Cola, seria, por exemplo, a Coca Zero, que é um produto que tem uma situação altamente favorável, principalmente por conta do fato que as pessoas hoje estão mais interessadas em refrigerantes que tenham zero caloria, zero açúcar. Então, nesse caso, a matriz BCG recomenda explorar ao máximo, porque a fase é crescente, o mercado e a participação desse produto. E já a situação de produto vaca leiteira, no caso do portfólio Coca-Cola, mostra nada mais nada menos do que o produto clássico, que originou a criação da própria indústria, a Coca-Cola sabor clássico. E aí a recomendação é que nesse caso se mantenha. É o produto que existe desde 1886 e ele é muito sólido, muito estável, mas não convém se arriscar muito em torno dele. Mas há também produto abacaxi, que é fraco, de lucro
relativamente baixo e que está em declínio no caso do portfólio Coca-Cola. Por exemplo, esse aqui, que talvez você nem conheça, ou só tenha ouvido falar, nunca tenha provado. É um isotônico chamado Powerade, que surgiu, que foi desenvolvido pela Coca-Cola na esteira do sucesso do pioneiro, que foi o produto da Pepsi, conhecido como Gatorade. O Powerade nunca conseguiu o mesmo brilho do seu concorrente Gatorade. Então, tudo indica que um determinado momento no futuro, talvez até um futuro não muito longínquo, seja da empresa, se não abandonar esse produto, talvez mudá-lo de tal maneira que ele volte à fase de interrogação e comece tudo outra vez. Vamos dar mais um exemplo para vocês, um conjunto de exemplos no portfólio de produtos da Samsung. Vamos falar só de produtos de tecnologia da informação, especificamente relacionado a processamento eletrônico de dados. Então, nós teríamos uma situação aqui de produto interrogação no portfólio Samsung relacionado a isso aqui. Nós estamos falando dos smartwatches, né? Que nada mais são do que computadores de pulso, né? Que tem todas as características de um computador pessoal, inclusive de comunicação. Tudo indica que isso aqui tem chance de se desenvolver muito no futuro próximo. Então, a solução apontada pela matriz BCG é construir esse mercado. Por outro lado, os produtos estrela da Samsung são dois, né? São líderes, têm alto lucro e estão numa fase crescente. Obviamente, os smartphones, né? E não podemos deixar de considerar que em várias situações o smartphone da Samsung chegou a passar à frente do smartphone, o iPhone, né? Da própria Apple. E não podemos esquecer que o processamento eletrônico feito por smartphones também é um grande sucesso através de produtos como esse daqui, que também corresponde a uma classificação estrela, né? E que significa, na verdade, o concorrente principal do iPad da Apple, né? Esse produto, que é um processador eletrônico de mão também, é extremamente importante no mercado, não deixa de ser uma estrela. Então, a recomendação é explorar até a última gota, tentar ganhar o máximo possível que se puder com esses tipos de produtos. Já os produtos vaca leiteira, entre os produtos vaca leiteira se destaca um extremamente importante, que embora seja sólido, ele já não cresce como crescia antigamente. Nós estamos referindo aos notebooks, né? O notebook da Samsung é um sucesso, mas um crescimento de mercado não tão grande. E por fim, produto abacaxi, tem também. Por exemplo, embora no caso do notebook a sugestão seja manter, porque é sólido, nesse caso aqui, que nós vamos exemplificar através dos desktops, aqueles computadores de mesa imensos que têm unidades separadas, né? Uma coisa é o teclado, outra é o mouse, outra é a tela, e há um tempo atrás havia até uma torre, você lembra disso, né? Separada. Hoje, tudo que tinha na torre, o HD, estão dentro da própria tela. A sugestão nesse caso aqui é abandonar esse produto. E tudo indica que não só a Samsung, mas outros fabricantes de hardware vão fazer isso. Bom, vamos começar o case de hoje falando sobre cerveja, né? E essa história começa há 260 anos atrás, 1759, na cidade de Dublin, na Irlanda. Esse homem aqui, que na época tinha 27 anos de idade, chamado Arthur, herdou, na época, 100 libras esterlinas, que não era pouco dinheiro, não. Herdou do seu padrinho, que era o arcebispo da cidade, de nome Price. E aí, Arthur, que tinha uma visão de empreendedor de negócio, com esse dinheiro resolve fazer o quê? Ele decide montar uma fábrica de cervejas, uma escolha que ele fez. 1759, dia 31 de dezembro, mais exatamente. Uma coisa interessante foi a forma como ele começou. Vocês estão vendo aqui uma imagem da planta física, né, dos prédios, da estrutura de fabricação dessa indústria na época. Ao invés de ele investir comprando um terreno, construindo os prédios, ele optou por um processo chamado de arrendamento. Ele encontrou uma fábrica desativada, que tinha os equipamentos, os prédios, portanto instalada num terreno, e ele propôs ao proprietário esse sistema, que chama-se arrendamento, em que se paga uma espécie de aluguel pelo uso do terreno e das instalações.
Mas, evidentemente, para que isso aqui funcione bem, é necessário que se tenha duas situações que sejam boas para os dois lados. Aqui, de novo, aparece a imagem do imóvel, né? Primeiro, que o prazo de arrendamento seja longo, que ninguém vai alugar um conjunto, um complexo como esse, imobiliário como esse, sem que se tenha certeza que você poderá ficar nele durante um longo período de tempo. E segundo, que esse aluguel ou esse arrendamento seja de um valor considerado aí, digamos, acessível e, por outro lado, para o dono do imóvel seja considerado uma boa remuneração pelo seu capital. O valor cobrado para o Arthur por esse imóvel aqui foi, na época, contratualmente estabelecido de 45 libras esterlinas por ano. Pô, se a gente for traduzir isso aqui em dinheiro nacional, em reais, isso vai dar R$200 por ano. Quer dizer, aparentemente é muito pouco, mas nós temos que considerar a inflação irlandesa da época para cá, são 260 anos de inflação, por menor que seja, ou seja, esse valor na época, 45 libras esterlinas, não era tão pequeno assim. Agora, o interessante, isso é que eu quero destacar para vocês, foi o prazo combinado para se manter esse arrendamento. O contrato de arrendamento tem uma validade de nada mais ou menos do que 9.000 anos. Ou seja, não é pouca coisa, porque se você considerar uma geração de descendentes dos proprietários em torno de 25 anos, isso aqui vai permitir que você tenha, ao longo do tempo, milhares de anos de permanência desse imóvel nas mãos da família, né? Jamais se faria uma coisa como essa nos dias de hoje. E esse contrato está em vigor. Lá no Museu da História da Fundação dessa empresa tem até o exemplar original para todo mundo ver, né? Assinado pelas partes envolvidas. Passados 100 anos, essa indústria que aparece aqui nessa foto antiga se tornou a maior fábrica de cervejas da Irlanda, né? Um dado interessante é que passados 20 anos depois da fundação, ou seja, mais exatamente em 1799, agora o Arthur, que tinha 67 anos de idade e continuava administrando a empresa, fez uma escolha. Resolveu passar a produzir só cerveja escura. Por que ele fez isso? Porque pesquisas mostraram que lá na Inglaterra, nós estamos na Irlanda, né? Lá na Inglaterra estava crescendo muito a demanda por um tipo de cerveja chamada Porter, que é um gênero, que é a cerveja escura. E ele entendeu que isso seria talvez uma vocação na qual ele poderia se especializar. E fez isso a partir de 1799. Em 1862, portanto, muito tempo depois, foi criada uma nova logomarca para identificar essa cerveja que tinha essa imagem aqui. Elas têm até hoje a imagem de uma harpa. Essa harpa é um símbolo característico da Irlanda, é chamada harpa gaélica, é histórica, né? Então, até hoje, o produto usa isso como logomarca. A partir de 1908, essa cerveja escura, fabricada por essa indústria, se tornou nada mais nada menos do que a cerveja mais consumida no mundo, o que não é pouca coisa, evidentemente. Uma ação de marketing desenvolvida por essa empresa quando ela completou 200 anos, ou seja, em 1959, foi essa daqui. Na época, os filmes de piratas faziam muito sucesso no cinema, então eles tiveram uma ideia, pegaram 150 mil garrafas de cerveja, vazias, evidentemente, da cerveja deles, mantiveram a rolha e colocaram, claro que o rótulo, a garrafa não tem o rótulo, ela o nome do produto e a imagem da harpa são impressos no próprio vidro, então não há risco disso se desfazer com a água do mar. Mas colocaram dentro da garrafa um texto num papel. Exatamente como os piratas supostamente faziam nesses filmes hollywoodianos, onde colocavam ali o mapa do tesouro, onde eles haviam guardado o que eles roubaram supostamente de alguém. Dentro dessas garrafas ele colocou um texto que não era importante. O texto só ensinava como se usar essa garrafa para fazer uma luminária, fazer um abajur exatamente. 150 mil garrafas foram jogadas no mar. Diz essa empresa que até hoje, né, desde 1959 para cá, são 60 anos, até hoje ainda de vez em quando alguém encontra uma garrafa dessa. Isso, mercadologicamente, desenvolve uma comunicação de marca extremamente interessante e planetária, porque isso aqui virou notícia de jornal na época. Esse homem que vocês estão vendo aqui foi o último comandante da empresa
da própria família, né, chamado Benjamin. Em 1986 ele assumiu a empresa, portanto há 33 anos atrás. Ele era tetraneto do Arthur, o fundador, ou seja, o sexto homem da família assumiu o controle da empresa. Uma coisa interessante que ele desenvolveu 2 anos depois, 1988, foi o seguinte: ele criou uma opção do produto em lata, cerveja naturalmente, que ele chamou de cerveja nitrogenada. Interessante a ideia. Dentro da lata tem uma bolinha com nitrogênio. Quando você abre a lata, essa bolinha sobe, ela abre e ela solta nitrogênio, que em contato com o produto, com a cerveja, faz com que a espuma da cerveja fique mais cremosa. Um diferencial competitivo. Nós estamos falando de uma empresa, nós vamos falando de uma marca, mas não citamos ainda os nomes, né? Esse portão que eu estou mostrando para vocês é um símbolo para essa empresa. Aqui estão os muros dela, né? E originalmente ela está ainda no mesmo lugar. E o bairro onde essa empresa se situa chama-se St. James Gate, o portão de St. James, o que acabou se transformando no nome da própria empresa. Esse é o nome que ela tem. Vamos nos aproximar um pouquinho aqui. Você certamente nunca ouviu falar de uma cervejaria chamada St. James Gate, mas certamente você conhece a marca principal dela. Muita gente acha que o nome da cervejaria é o nome da cerveja, e não é exatamente isso. Nós estamos falando de qual cerveja? Certamente você já ouviu falar, ou talvez tenha consumido, a Guinness, cerveja irlandesa de grande repercussão no mundo inteiro. Então, aquele desafio que eu sempre faço para você, se você tivesse, nessa época, fosse executivo principal da Guinness, como é que você montaria essa matriz BCG, procurando, com os diversos produtos que a empresa tenha, em primeiro lugar, a identificação de um mercado de interrogação, aquele primeiro quadrante, onde a gente procura como solução construir mercado, ou a gente tenta identificar o segundo quadrante, mercado de produto estrela, e aí nós vamos procurar explorar esse mercado. Finalmente, qual seria o produto vaca leiteira da empresa e como é que nós vamos agir estrategicamente, é claro, para manter esse mercado. E finalmente, qual é o mercado abacaxi? Sempre tem um abacaxi no portfólio de produtos, né? Como é que nós vamos agir para abandonar esse mercado? Enquanto você pensa em casa sobre o que você faria no lugar do CEO da empresa, eu já vou adiantar mostrando para você o que a empresa realmente fez. Começar pelo seguinte, seguindo esse roteiro, evidentemente. Primeira das observações relacionadas ao mercado de interrogação, só para lembrar, aquela situação em que o produto é novo, o lucro é baixo e o potencial ele pode ser desenvolvido. Tudo isso nós vamos focar não com relação ao produto, mas com relação ao mercado, né? Em que a indicação feita pela matriz é de construir esse mercado, fazer com que ele cresça. E a opção, na época adotada pela Guinness, mais exatamente em 1963, foi montar essa fábrica nova aqui na África, na Nigéria. Por que isso? Foi a primeira fábrica fora do Reino Unido. Porque ela percebeu que, além de ela ter perdido o mercado mundial em termos de liderança que ela tinha entre as cervejarias, ela notou que as grandes companhias do ramo estavam investindo no mundo inteiro muito mais do que ela, mas ninguém estava investindo na África. Então, ela resolveu fazer isso. E o resultado foi muito bom, porque a partir daí, o crescimento do mercado da Guinness na África foi tão grande que hoje 40% de todas as vendas feitas pela empresa ocorrem no continente africano. Então, o primeiro ponto foi esse. Segundo ponto relacionado ao mercado estrela, né? E aí nós vamos lembrar que significa uma situação em que você tem um produto líder, o lucro é alto e o desenvolvimento é cada vez maior, é crescente, portanto. Então, a indicação da matriz BCG é explorar até a última gota, né? Então, o que a empresa fez foi, a partir da sua marca mais importante, a Guinness Draught, que já existia no formato garrafa, foi lançado em 1988 na opção lata, que está aqui. O formato original garrafa é aquele que vocês estão vendo ali. Aliás, no ano seguinte, em 1958, 59, aquela ação de marketing jogando as garrafas no mar foi feita justamente usando essa garrafa. Resultado extremamente bom também porque hoje, cerca de 55% de todas as vendas Guinness no mundo correspondem ao modelo da Guinness Draught.
Um terceiro ponto, que é o mercado vaca leiteira, não vai se referir a nenhuma cerveja em particular, mas sim a uma ação institucional de mercado da empresa. Lembrando que o mercado vaca leiteira é aquele onde você tem uma combinação de fatores em que o produto ou o mercado são sólidos, o lucro também é bom e a situação é estável. Então, veja essa imagem, né? A fábrica tradicional, ali atrás tem um prédio moderno. Esse prédio moderno é o produto sobre o qual nós vamos falar e o mercado que se pretendeu manter porque deu muito certo. Nós estamos citando para vocês uma experiência a partir dos anos 2000, que foi a do Guinness Storehouse, explorando a tradição da marca. Guinness Storehouse não é uma cerveja, é na verdade aquele prédio ali, Storehouse, a gente sabe que em inglês significa depósito ou armazém, onde antigamente se guardava produtos, e esse prédio foi reformado, ele tem 7 andares e é um museu da história da Guinness. Cada andar é separado dos demais por um assunto. Por exemplo, tem um andar onde só mostra os equipamentos que fazem cerveja, no outro mostra pessoas fazendo degustação, percebendo a cerveja de forma visual, de forma olfativa, né? E, claro, degustativa também, né? E ali no topo nós temos, e claro, não podemos dizer que isso deu um resultado tão bom que hoje cerca de 4 milhões de turistas por ano visitam esse prédio. E aí, aquele topo envidraçado que nós vimos é esse aqui, né? O chamado Gravity Bar, onde você tem uma visão panorâmica da cidade de Dublin e, é claro, aqui se degusta a cerveja deles. Agora, houve um patinho feio nessa história, o mercado abacaxi, né? Que produto que estava em declínio, né? Vocês certamente fariam o mesmo, abandonariam esse produto. O Almanac Guinness, ou Guinness Book of Records mundiais, foi criado pela Guinness, não é à toa que ele tem esse nome. Foi criado por aquele homem ali no ano de 2001, que era diretor administrativo da empresa, especificamente no ano de 1955. Mas já em 2001, esse Guinness Book já não tinha muita importância para a empresa o vendeu. Hoje ele continua existindo, mas não pertence mais à empresa. Finalizando, nós podemos dizer para vocês que com a volta do planejamento estratégico, a aplicação da matriz BCG, a cervejaria Guinness se tornou, de novo, extremamente importante no mundo. Hoje ela é a 6ª maior indústria do ramo do planeta e a Guinness Draught, aquela que nós mostramos ali agora há pouco, tem nada mais nada menos do que 80% do segmento de mercado mundial das cervejas escuras do tipo Stout. Se você se interessou por essa história, próximo programa eu tenho outra para você. E veja todos os programas que nós já gravamos até hoje nesse endereço que aparece na tela no YouTube. Eu sou o professor Amaury Catropa. Fique comigo.